Essas são as três bases, são os três princípios fundamentais que, se você entender, você vai conseguir fazer uma recomendação precisa e contextualizada com a realidade do produtor. Vamos começar com a primeira aqui, ó. Necessidade nutricional. O que eu quero dizer com necessidade nutricional? Eu estou falando de forma literal. A quantidade de cada nutriente que a planta precisa em cada estágio, em cada fase de desenvolvimento. Quanto que ela precisa de fósforo no plantio, quanto que ela precisa de nitrogênio, de potássio, quanto que ela precisa de nitrogênio e potássio no primeiro ano de formação, no segundo ano, no período de produção, quanto que ela precisa de nitrogênio, potássio e fósforo no estágio reprodutivo, depende de que cultura nós estamos falando, né? Isso daqui é óbvio. Agora, quanto que ela precisa? Certo? Quanto que ela precisa? Em cada uma dessas fases. Porque veja, o que é um processo de adubação? O que é um projeto de adubação? Nada mais é do que recomendar uma quantidade de nutrientes, levando em consideração o que tem no solo, o que a planta precisa e o que tem no adubo. Então o primeiro passo é realmente saber quanto de cada nutriente que a planta precisa. Daniel, como que eu faço isso? Então a gente tem algumas formas de conseguir entender. Tem duas formas que são muito utilizadas. A primeira delas, que não é a mais utilizada, mas que é lógico, é o processo de extração. É saber exatamente quanto que a planta extrai, quanto que ela extrai e exporta. Através dessa informação, se eu sei quanto que ela extrai, eu sei a necessidade dela. O grande problema é que a gente tem alguns empecilhos, principalmente empecilhos científicos, para que a gente consiga trabalhar apenas dessa forma. Inclusive, pode ser até que seja mais preciso trabalhar dessa forma. Só que a gente precisa de uma análise muito detalhada de cada cultura. Mas é possível. Inclusive, podemos fazer uma aula só sobre cálculo de extração aqui, utilizando vários exemplos. Ou seja, quanto que ela retira do solo, quanto que ela necessita. Tudo bem, essa seria uma forma. Uma outra forma, muito comum, que talvez não, é a mais comum, é através dos boletins técnicos. Ou seja, vou analisar os boletins técnicos. O que é um boletim técnico? Nada mais é do que um apanhado de informações que foi levantado, que foi estudado, enfim, que foi trazido pelos pesquisadores para determinada cultura em determinada região. Daniel, vamos fazer isso aqui de forma mais clara. Você pega lá, por exemplo, boletim 200, muito comum para São Paulo, para a parte de São Paulo. Um boletim onde você vai pegar lá e vai ter várias culturas. Cada cultura ele vai trazer a necessidade, vai trazer para o plantio, para formação, para produção. Vou chamar cultura anual, dividida aqui por fases, por estágios, por momentos. Vou trazer um exemplo para você daqui a pouquinho, tá bom? Não se preocupe. Quinta aproximação de Minas Gerais, também. Boletim de Cerrado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tem vários boletins onde que eles têm várias culturas, normalmente as culturas que existem ali naquela região. Ele foi projetado para aquela região, foi estudado para aquela região. E esses boletins eles vão tendo atualizações periodicamente. Nós temos também boletins que são específicos para cada cultura. Específicos. É um livro, um artigo, um boletim que ele é próprio para aquela cultura. Vou dar um exemplo. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem, a nossa principal cultura é o café conilon. Eu costumo brincar que aqui a gente nasce debaixo do pé de café. Né? A maior parte da população nasce debaixo de um pé de café. É a nossa principal cultura, nós somos os maiores produtores de café conilon do país. Certo? Então, a gente nasce debaixo de um pé de café. Logicamente, os órgãos de pesquisa aqui dão uma atenção muito maior à nossa cultura principal. Então, aqui o INCAPé, que por sinal faz um trabalho brilhante, ele tem um livro, ele produziu um livro específico para a cultura do café conilon. Um livro específico. Esse livro já tem algumas atualizações, tem um mais recente agora, até tem esse livro, não está aqui agora, mas tem um mais recente, onde que esse livro, além de informações fisiológicas,
de genética, ele vai ter informações de recomendação mesmo, de necessidade nutricional e de orientação prática para a utilização. Esse daqui é um exemplo. Nós temos específico para soja, em algumas regiões, para milho. Então, o primeiro trabalho que você tem que ter é, de fato, buscar esse boletim. Algumas vezes, esses boletins, por exemplo, eles podem vir de órgãos públicos e que liberam isso gratuitamente, outros de iniciativa privada, órgãos de pesquisa de iniciativa privada. Tudo bem. E você pode, talvez, adquirir ou encontrar aí. Então, depois, um trabalho que você tem que ter, eu peço que você já anote no cantinho aí do seu papel, do seu caderno, é que você tira um momento para você buscar os boletins das culturas que você tem. E esse é um exercício que eu venho fazendo há muito tempo, desde quando eu comecei a trabalhar com consultoria bem lá atrás, que era pegar as culturas, principalmente as culturas que eu trabalhava com mais frequência, principalmente que era café e hortaliças, umas hortaliças de forma geral. Trabalhei um pouco com pimenta do reino também, que na nossa região teve um boom muito forte, um período, enfim, não vem ao caso aqui agora. Mas o que eu fazia lá atrás era pegar esses boletins e montar um material próprio. Montar um material próprio. Então eu peguei, e eu tenho isso até hoje, e via documentando, pegando esses livros, essas culturas e levantando essas informações de recomendação. Quanto que ela necessita de cultura X, tanto para espaçamento, correção do solo, adubação orgânica, adubação química, recomendação de forma geral. Então todas as recomendações ia montando esse trabalho, colocando, referenciando, e o trabalho então fica comigo. Então tenho vários desses trabalhos que eu mesmo fui documentando, pegando de outros boletins próprio naquele contexto. Então façam isso. Para as culturas que vocês trabalham, façam, tenham isso arquivado, ok? Então você faz esse levantamento. E aí, através desse levantamento, é que a gente vai conseguir entender a necessidade nutricional, ok? Vou dar um exemplo para vocês agora. Vou pegar aqui um exemplo da quinta aproximação. É só para que vocês... Daniel, nunca vi um boletim técnico, não sei o que tem de informações. Vou pegar um boletim simples, comum, que é da quinta aproximação lá de Minas Gerais, onde que a gente vai ter aqui algumas informações interessantes. Pode colocar na tela, por favor, aí. Olha só. Esse daqui que vocês estão vendo agora, estão enxergando bem? Se não tiver, pessoal, vira o celular, quem está assistindo pelo celular, para poder enxergar. Mas é só para que a gente tenha uma noção. O que vem de informação? Veja bem, esse daqui é um boletim da quinta aproximação de Minas Gerais, esse aqui da quinta aproximação já revisada, para a cultura da alface. Lá vai ter centenas de culturas, mas aqui eu peguei com a cultura da alface. Veja o que o autor ele traz no boletim. Ele vem lá aqui, a cultura da alface, ele já coloca inicialmente produtividade esperada, 21 mil quilos por hectare, ou 9 mil dúzias, ou 1.500 engradados por hectare. E isso daqui é fundamental. Por quê? Toda recomendação que a gente vai fazer de adubação ou qualquer outra nesse sentido, ela deve vir paralela à nossa meta de produção, ao nosso objetivo de produção, à nossa produtividade esperada. Sempre, sempre. Para que você consiga produzir 60 sacos por hectare, você precisa de uma quantidade X de potássio. Para que você vá produzir 115 sacos por hectare, você precisa de uma quantidade X mais Y de potássio. Não é a mesma quantidade. Óbvio, em algum momento você pode conseguir colocar na mesma quantidade pelas condições do solo. Mas nós analisamos aqui de forma técnica quanto que essa cultura vai precisar de potássio, assim como de nitrogênio, de fósforo, dos micronutrientes, dos macrosecundários, entre outros. Quanto que ela vai precisar para atingir aquela produtividade que eu estou esperando. E olha, a produtividade esperada deve ser um dos primeiros assuntos que você como técnico, você como agrônomo, você como uma pessoa que está atendendo o produtor rural, deve conversar. É sentar, o que a gente está esperando de produção? Uma pergunta para você que é produtor rural. Uma pergunta para você que é produtor rural, que já em algum momento recebeu consultoria. Esse técnico, esse agrônomo, essa pessoa que fez esse atendimento com você, chegou a perguntar qual que é a meta de produtividade?
Qual que é o seu objetivo de produção? Quanto que você espera produzir? Isso aqui é meio que óbvio, deveria ser algo... Pode responder aqui no chat, por favor. Né? Esse é um dos primeiros assuntos que deve ser conversado. Porque veja bem, por mais que você possa parar e falar assim, Daniel, mas teoricamente é só a gente mirar produtividades mais altas, o máximo de produtividade, porque ele vai produzir mais, vai ganhar mais dinheiro. Não é por aí, galera. Não é por aí. Se eu vou mirar uma produtividade de 120 sacos por hectare, eu preciso de um investimento maior. Em alguns casos, quando nós estamos falando principalmente de uma cultura mecanizada, vou precisar de mais mão de obra, mais trabalho, mais disposição de tempo. Investimento, mão de obra, disposição de tempo. Quando você para analisar isso aqui, você dá um passo para trás e fala, peraí, o produtor está disposto a investir mais? Tem mão de obra para isso? São questões que devem ser conversadas. Né? O que isso implica, produzir mais? Parece contraintuitivo isso daqui, não parece? Mas não é, galera. Não é. Lógico, o produtor fala, não, vamos tentar chegar ao máximo de produtividade. O que a gente pode fazer? Nós vamos jogar real? Olha, vamos usar de tanto de fósforo, tanto de potássio, vamos entrar com esse produto, com esse manejo, com esse preventivo, com essa aplicação. Vamos tecnificar mais. Assim, isso requer mais investimento. Tá tudo bem? Para que a gente não se frustre com o resultado. Para muitos produtores, falam, não, se eu consigo investir um pouco menos, mesmo que eu não atinja essa produtividade esperada, esse teto de produção, mas se eu conseguir atingir X de produção, para mim tá bom. A gente coloca na ponta do lápis. O que é o lucro do produtor? O lucro do produtor nada mais é do que a diferença entre o que ele gastou para produzir e o resultado final, o preço que ele está vendendo a sua produção. Na maior parte das vezes, a gente não tem como brigar pelo preço. Por que a gente não tem como brigar pelo preço? Porque é o mercado que dita, que você pode fazer segurar um pouco mais para frente, que a gente pode fazer talvez beneficiar, são casos raros. Não é a realidade da maioria. Mas a gente pode brigar por custo de produção, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Entende? Então isso daqui é fundamental, eu preciso saber qual a meta de produtividade. No entanto, voltando aqui para o nosso boletim, como vocês estão vendo, para a cultura da alface, ele já traz, olha, essa recomendação é para a gente poder atingir esse resultado. Quer dizer que vai atingir? Não, mas é um norte para a gente. Pode modificar para mais, para menos, pode modificar, ok? Espaçamento, 25 por 25 centímetros, tudo bem? Não vamos entrar muito nesses detalhes aqui, não é o objetivo, mas ele traz para a gente. E aí ele já coloca o seguinte, olha só. Calagem, elevar a saturação por base para 70%. Então ele já traz, olha, a necessidade de saturação por base, principalmente se você for utilizar o método de saturação por bases para poder fazer o cálculo de recomendação de calagem, vamos mirar 70%. Beleza? Tudo bem. Então esse é o valor que a gente vai utilizar. Sobre cálculo de calagem, obviamente a gente pode estar conversando sobre isso em outro momento, né? Não vou parar para fazer um cálculo aqui agora. Existem vários outros cálculos. Ele ainda traz alguns resultados de alumínio, cálcio e magnésio, né, como um fator de referência x igual a 3, MT 5%. O que é isso? Né? São algumas variáveis que a gente utiliza em um cálculo específico de calagem, que esse boletim ele traz para o leitor. Ele fala, tem esse cálculo aqui, você quer usar ele? A referência para o alface é tanto. Ainda, inclusive, ele deixa aqui o número da tabela, né, 8.2.1, para você verificar depois. Bem tranquilo isso daqui. Ele traz também outra informação importante. Ele coloca o seguinte, olha, adubação orgânica, adicionar 50 toneladas por hectare de esterco de curral curtido ou 12 toneladas por hectare de esterco de galinha curtido, com incorporação ao solo do canteiro. Tá? Vou trazer aqui informações sobre adubação orgânica, então uma orientação, uma sugestão, na verdade, para que você melhore. Lógico, isso daqui também não deixa de ser uma receitinha de bolo. Eu vou fazer uma aula com vocês específica para adubação orgânica, uma das próximas aulas. Como deve ser feito o manejo, de quanto em quanto tempo aplicar, processo de umificação. Vamos fazer essa aula, né? Porque não adianta, eu poderia até te falar aqui durante 4, 5 minutos, mas não vai ficar aprofundado, né? Então vamos falar sobre isso depois. Mas é uma orientação. E aqui a gente vai para a parte principal. Deixa eu só dar uma olhadinha no comentário aqui. Ok, tudo certinho, né?
E aí a gente vem para a parte principal, que ele vai trazer para a gente, e essa eu quero que você tenha muita atenção. Se você está com o celular assim, bota na horizontal, tá? Coloca ele na horizontal, talvez tira até o chatzinho para você poder enxergar melhor. Coloca ele assim, ó, ok? Para você conseguir enxergar melhor, para que você veja essa parte. Veja, o que ele está trazendo para a gente nessa parte da tabela? Ele está colocando para a gente aqui a necessidade de fósforo, de potássio e de nitrogênio. Percebam na primeira coluna que ele coloca assim, olha, disponibilidade de fósforo ou de potássio. Então está ali baixo, médio, boa ou muito boa. O que significa isso? É como que esse fósforo está no solo. E aí a gente vai precisar vir daqui a pouco para essa parte aqui, ó. Condução atual do solo, a segunda parte, que é através da análise química, que eu vou falar sobre análise de solo daqui a pouco. Beleza? Tudo bem. Mas aí eu vou verificar, eu vou pegar lá o meu fósforo e vou verificar, ele está baixo, ele está médio, ele está alto ou ele está muito alto? Ou boa ou muito boa? Quanto que ele está? Vou fazer o mesmo para potássio. Mas Daniel, e o nitrogênio? Não, o nitrogênio ele não vai vir na sua análise de solo, tá bom? Você já pegou uma análise de solo, você já vai perceber lá que não tem nitrogênio. Daniel, por que não tem nitrogênio? Porque a dinâmica do nitrogênio no solo é muito rápida. Então, por exemplo, aquele nitrogênio que está ali no solo, no momento em que você fez a amostragem de solo, quando essa análise de solo chegar, aquele nitrogênio já nem vai estar lá mais. Se movimentado. Tem todo um ciclo aqui do nitrogênio que é muito rápido. Tá bom? Não é que a gente não consegue quantificar lá na... Consegue, pô, mas vai dar diferença. Beleza? Então, ele não vai vir na análise de solo. Mas vamos pegar, por exemplo, o fósforo. Eu quero que você pegue ali na primeira coluna, tá ali, ó. 400, 300, 100 e 50. O que significa isso? Significa que, se na minha análise de solo o meu fósforo estiver baixo, eu vou colocar 400 quilos por hectare de fósforo. Se ele estiver médio, eu vou colocar 300. Se ele estiver bom, eu vou colocar 100. Se ele estiver muito bom, eu vou colocar 50. Óbvio. Ou seja, se eu tenho muito fósforo no solo, eu vou precisar de adicionar uma quantidade menor. Se eu tenho pouco fósforo no solo, eu vou colocar uma quantidade maior. Isso é lógico, certo? E aqui a importância de a gente fazer um trabalho muito bem feito de correção do solo, de adubação orgânica, para que a gente melhore essa disponibilidade de fósforo e lá na frente a gente possa diminuir o nosso custo de produção com fósforo. E aqui você começa a perceber, fala, caraca, a diferença de um solo onde o fósforo está muito bom para um solo onde o fósforo está baixo é gigantesca. A diferença é de 50 para 400. E aí você vem e me traz uma receitinha de bolo. Uma receita de bolo. Não rola, pô. A diferença de 50 para 400 é gigantesco. E isso daqui é apenas o nutriente. Ainda a gente vai transformar isso aqui no adubo. Daqui a pouco eu vou fazer um cálculo aqui com vocês. Vou pegar e vou botar isso aqui em super simples. Quanto que isso daqui vai dar? A diferença é gigantesca de necessidade. Percebe por quê? Trabalhar com receitinha de bolo, recomendações prontas, é um tiro no escuro? O produtor, no caso desse daqui, poderia muito bem chegar lá, qual que é a metade ali, entre 50 e 400? Ah, vamos colocar aqui 200. Tá bom? 250. Tá? Poderia colocar. Pode funcionar? Pode. Mas ele pode estar tanto perdendo dinheiro porque poderia estar adicionando mais, como ele pode estar perdendo, porque poderia estar necessitando mais, como ele pode estar perdendo dinheiro por estar colocando mais do que precisa. E aí causa antagonismo, indisponibilidade de outros nutrientes, dinheiro jogado fora. Não dá, galera, não dá. Não dá. Receita de bolo é tiro no escuro. A gente precisa verificar. O mesmo vale para o potássio. Vamos para outra coluna ali, ó, no K2O. Tá vendo lá? 120 quilos, 90 quilos, 60 quilos ou zero. Ou zero. Tá? Ou zero. O que significa isso? Que se o potássio estiver baixo no solo, eu coloco 120 quilos. Se o potássio estiver médio no solo, coloco 90. Se ele estiver bom, coloco 60. Se ele estiver muito bom, coloco zero. É lógico que esse boletim, inclusive aqui, mesmo que ele está te dando a necessidade pela análise de solo, ainda é um pouco superficial, porque a gente precisaria analisar também aqui a dinâmica do potássio no solo. Certamente eu devo fazer uma aula com você também só sobre potássio, tá? Que é importante. Eu repito aqui, como já falei várias vezes,
O agricultor brasileiro maneja o potássio de forma errada. De forma errada. Quando eu fizer uma aula sobre potássio com vocês, vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. A gente, quando eu falo agricultor, lógico, não é todo mundo, nós temos produtores tendo excelentes resultados, fazendo da forma correta, mas grande parte joga dinheiro fora. Então, mesma coisa. E o nitrogênio ele traz pra gente aqui, ó, 150, 150, 150, 150, independente disso. Porque não vem na nossa análise de solo. Ah, Daniel, mas não teria como eu estar fazendo, talvez, uma suposição, uma forma de descobrir nitrogênio? Tem, a gente consegue através de histórico, mas aí já é um pouco mais aprofundado. Mas isso aqui dá pra gente poder ter uma referência. Se você já trabalhou com alface, ou sabe como é a cultura da alface, você deve estar pensando, fala, Daniel, tá bom, tá, beleza. Então, se o meu fósforo tiver médio, eu vou colocar 300 kg de fósforo. Se o potássio tiver médio, também vou colocar 90 kg de potássio. E nitrogênio eu coloco 150. Mas eu coloco tudo isso daqui de uma vez? Não. Aí vem a segunda tabela. Olhem a tabelinha que está embaixo ali, ó. Parcelamento de adubação NPK. Ele mostra como você vai parcelar essa adubação. Como você vai parcelar essa adubação. E aí ele traz pra gente aqui, coloca aqui, ó, NPK, e coloca lá, ó, plantio, primeira, segunda e terceira. Ou seja, esse valor total que nós definimos aqui em cima, Daniel, você falou definimos, mas eu não sei ainda qual a quantidade, quanto de adubo. Calma, segura aí que eu vou te explicar como a gente faz isso, tá? Mas então ele vai fazer 4 parcelamentos, vai fazer uma adubação no plantio, depois mais um, mais 3, né? Em superfície. Cobertura. Essa é a orientação. Só que, percebam que nessa tabela, ele vai trazer para a gente o seguinte, olha, no plantio, nitrogênio, vamos colocar 20%. No plantio, vamos colocar 100% do fósforo e 20% do potássio. Então, ele já fala da quantidade total que você definiu lá em cima, você vai colocar 20% de nitrogênio, 100% do fósforo e 20% do potássio. Daniel, não estou entendendo. Relaxa que eu vou fazer esse exemplo prático com você no quadro daqui a pouco. Tá bom? Pode ficar tranquilo. E aí ele fala, na primeira parcela, 20% de nitrogênio, nada de fósforo, porque o fósforo foi colocado todo no plantio. Mais 20% do potássio. Segunda aplicação de cobertura, 30% de nitrogênio, mais 30% de potássio. E por último, a terceira aplicação de cobertura, mesmo porque a cultura da alface 40, 45 dias você está colhendo, ou menos, depende da cultura, né? 30% de nitrogênio, mais 30% de potássio. Daniel, entendi o parcelamento. Agora, como que eu sei de quanto em quanto tempo vai ser? Aí ele traz essa orientação também. Se vocês lerem, eu acho que alguns de vocês não vão conseguir ler aí o que está escrito, mas ele tá escrito o seguinte, olha, aplicar todo o fósforo e parte dos fertilizantes que contém nitrogênio e potássio ao solo por ocasião do transplantio das mudas. Então, no transplantio, no momento que eu vou retirar, normalmente alface, eu já trabalhei muito com alface, e assim, né, galera? Você faz a mudinha e depois você vai transplantar para os canteiros, normalmente. Certo? No momento do transplantio, a gente vai fazer a adubação com fósforo. É lógico, levando em consideração também as características do adubo fosfatado que você está colocando. É um super simples? Beleza, posso colocar um junto. É um MAP? Opa, vamos frear um pouquinho. Será que eu posso colocar em contato direto com a muda? Cloreto de potássio também. Será que eu posso... Tudo isso a gente vai falando com calma, tá bom? No decorrer das aulas. Beleza. Depois, aplicar o restante dos fertilizantes com nitrogênio e potássio em cobertura, e aí ele vem com a informação. 15, 30 e 40 dias após o transplantio. Então, isso quer dizer que a primeira parcela vai ser 15 dias após o transplantio, a segunda parcela 30 dias e a terceira parcela 40 dias. Pronto.